Saber Cotidiano em Trânsito, como é que vocês estão? Eu estou aqui diretamente do Peru, da cidade de Lima, e continuamos o nosso aprendizado, digamos assim, né? O nosso conhecimento de coisas que parecem superficiais, que parecem ser não tão importantes quanto as teorias sociais, teorias antropológicas, sociológicas, mas que de fato agregam muito na nossa visão de mundo, e essa também é a proposta desse canal, trazer coisas da vida prática, coisas que a gente possa conversar, entender, nos entendermos enquanto sociedade. Seguimos então aqui com a civilização Paracas, e o que eu tenho aprendido sobre essa civilização não é brincadeira. Cada vez mais eu me espanto com a possibilidade, a capacidade da nossa humanidade, de nós enquanto seres humanos, criarmos coisas através da cultura. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, a cultura material, e eu vou focar basicamente na questão dos tecidos. Quem conhece um pouquinho da história do Peru, da Bolívia, sabe como esses povos são dedicados muito à arte têxtil, e quem mora em São Paulo também sabe que peruanos e bolivianos acabam se dedicando a atividades de costura, muitas vezes de uma maneira mais informal, muitas vezes como um trabalho que não gostariam de exercer, mas é claro que trazem um pouco dessa herança. E a herança têxtil no Peru é gigantesca, na Bolívia também, mas eu vou falar aqui hoje da questão Paracas, o quanto a civilização Paracas se desenvolveu nessa arte têxtil. No vídeo anterior a gente viu como eram realizadas cerimônias de enterro dos mortos, a questão das urnas funerárias e a maneira como esses mortos eram cultuados, enterrados, colocados em buracos no meio da terra, do deserto, e louvados. E quando isso acontecia, obviamente, esses corpos eram envoltos em uma série de tecidos, várias camadas de tecidos. E é importante dizer que a civilização Paracas desenvolveu a arte de tecer, obviamente, sempre, né, a religião, a questão do sobrenatural, contribui para o desenvolvimento das coisas práticas do cotidiano, e não foi diferente na questão dos tecidos. Muitos tecidos foram desenvolvidos para servirem exclusivamente como tecidos que iriam enrolar esses corpos. E aí, é claro que teve uma evolução, se consideradas as civilizações anteriores aos Paracas. Então, muito do que se tem hoje na civilização peruana e as civilizações que vieram depois dos Paracas beberam nas sabedorias da arte têxtil dos Paracas. E aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês de como esses corpos eram envoltos nesses tecidos. Existiam pessoas, obviamente, especializadas dentro dessa hierarquia da sociedade em serem os tecelões, para fazerem os tecidos exclusivamente para os momentos da morte, ou seja, por esses momentos. Então, esses tecidos não eram usados no dia a dia, muitos, né, eram usados apenas no momento da cerimônia para enrolar os corpos. É claro que também se desenvolveu tecidos para serem usados no dia a dia. É importante dizer do cultivo de algodão, importante dizer do cultivo de algodão, das técnicas de tingimento dos tecidos, e o quanto também existia uma certa especialização dentro da sociedade para as pessoas que eram tecelões. Eram ofícios que passavam de geração a geração e existiam grupos sociais específicos que lidavam com esses assuntos, que lidavam com essas especialidades. É importante dizer também, é importante ressaltar que essas vestimentas, obviamente, denunciavam, mostravam, exibiam, revelavam, comunicavam a posição social de quem as vestia. Ou seja, existiam vestimentas específicas para cada estrato dentro da sociedade Paracas. Mais do que isso, quais eram os motivos, quais eram as insígnias, quais eram os símbolos que eram retratados, que eram colocados nas nossas vestimentas? Nas nossas vestimentas atuais, a gente pode perceber uma evolução, uma mudança. Muito se coloca símbolos de marcas, nomes de cantores, nomes de pessoas famosas,
nomes de frases interessantes, estampas que revelam um pertencimento étnico, social, e não era diferente. Aqui vale ressaltar a importância do ser oculado, o ser oculado cultuado na cultura Paracas, e que era muitas vezes colocado nas insígnias, principalmente nas roupas dos governantes. Outras representações antroposomórficas que também eram colocadas nas roupas. A gente tem animais muito usados, muito conhecidos, e também felinos, serpentes, e uma mistura desses animais. Não necessariamente a gente olha para esses tecidos, a gente olha para as figuras e a gente consegue reconhecer o animal, justamente porque é um ser mítico, é um ser que tem características de vários animais juntos, antroposomórficas, e também animais que faziam parte, né, do cotidiano, como peixes, como roedores, gatos, felinos, tudo isso retratado nesses tecidos muito coloridos, muito bem tecidos. E a técnica de usar, né, uma lã, um algodão, e um algodão dos camelos, das lhamas, das vicunhas, era uma possibilidade de lidar com estes animais que estavam ali já presentes há muito tempo. Fica então para vocês aqui o registro de mais um elemento da civilização Paracas e que merece toda a nossa atenção, porque, enfim, é uma civilização muito antiga, como a gente já falou, por volta, né, de 3.000 anos atrás, e que muito ensinou as civilizações que vieram depois, que, né, é importante dizer que a civilização Paracas ela foi extinta, não se sabe exatamente porquê, logo em seguida vieram os Nazca, mas ela foi extinta justamente porque em algum momento acabaram os recursos, houve mudanças climáticas, faltou alimento, não há registros de extermínio via guerra dessa civilização. Então, as civilizações surgiam, desapareciam naquela época, e assim era. Só que elas deixaram muitos legados, né? Inclusive essa questão de enterrar em urnas funerárias, a gente vai ver que não é só uma questão dos Paracas. Isso foi sendo, né, continuado, claro, com as suas características específicas das culturas que vieram depois. E os incas usavam já as urnas de cerâmica, né? Eles usavam outros elementos ou eles realizavam sacrifícios, mas sempre muito embasados também nessa ideia. As outras civilizações usavam tecidos para enrolar, sempre nessa ideia de que é preciso honrar esses corpos. E por isso esses corpos também levavam consigo, às vezes, elementos costurados que levavam para o outro mundo, né? Por isso essas representações de deuses, de poderes sobrenaturais, nessa viagem que eles iriam realizar. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, até já!